O jornalista angolano Ismael Mateus Sebastião, de 61 anos, perdeu a vida na madrugada do dia 1 de outubro de 2024 em um acidente de aviação ocorrido na Avenida 21 de Janeiro, em Luanda. O acidente aconteceu por volta das 5 horas e 40 minutos, quando o veículo que conduzia, um Toyota Land Cruiser XR de cor cinzenta, despistou-se e colidiu contra uma placa publicitária e em seguida com uma árvore. De acordo com as autoridades, o acidente foi causado presumivelmente pelo excesso de velocidade. Ismael Mateus, que residia no bairro Alvalade, não conseguiu controlar o veículo no sentido de marcha Gamec-Aeroporto, resultando na colisão fatal. O jornalista e membro do Conselho da República estava sozinho no carro e morreu no local. Ismael Mateus era um respeitado jornalista em Angola, conhecido pelo seu trabalho dedicado à comunicação social. A notícia de sua morte deixou em choque a comunidade jornalística e os seus colegas de profissão, que expressam profundo pesar pela perda. Portanto, Gama, temos esta situação da perca física, o desaparecimento físico de Ismael Mateus, que muitos de nós sempre tivemos grande apreciação pelo seu profissionalismo, pelas suas análises, pela sua influência também. José Gama, como é que recebeste esta notícia e que considerações trazes sobre este trágico acidente e o desaparecimento físico do malogrado jornalista? É uma notícia que deixou-nos a todos tristes, tocou-nos muito, porque o Ismael é um dos quadros do pós-independência que ajudou a revolucionar o jornalismo em Angola. Foi o primeiro presidente do sindicato de jornalistas do país e batia-se muito pelas liberdades e era um fiscalizador da comunicação social e do jornalismo. Irritava-se com a nova vaga de jornalistas que apareciam a distorcer certos princípios, mas primava muito pela lei, chamava muita atenção o facto de que a lei de imprensa determina o não monopólio na comunicação social, mas ao mesmo tempo houve uma fase do país que estava a ver o surgimento de monopólios criados pelo Estado. O Ismael formou-se em Portugal, foi para Portugal depois de 92, mas antes, por altura das eleições de 1992, as primeiras que assinalaram 32 anos esta semana, ele destacou-se como um quadro daquele grupo saído da RNA, juntou-se à Rádio LAC, e na LAC ele tinha o programa Boa de Bocas e depois o Recados para o Meu Chefe. E este programa Boa de Bocas, que a dada altura, que era de crítica política, que irritou de certa forma também o regime. Uhum. E ele não deixou de fazer nunca se desalinhou dessa linha, mesmo até em 92, ele ter sido convidado para fazer parte das listas de candidato a deputado do MPLA, candidato suplente, mas mesmo assim ele nunca deixou de ser um crítico das coisas erradas, como até hoje sublinhou o Presidente da República no seu comunicado. E hoje ficamos a saber de manhã que o Ismael
teve o acidente, ele ia para fazer hemodiálise na clínica Girassol e os dados que há é que parece que terá no decurso, ou melhor, há o depoimento aí do comandante Prata a dizer que ele vinha numa alta velocidade que parecia mais de 100 e tal, e ele ficou também surpreso. E o que há é que suspeita-se que ele terá tido uma crise no volante e Uhum. ficou com o pé preso no acelerador. E ficando, Olha. e ficando nesta situação, é daí que a viatura vai para aquela velocidade que, ah, que levou as pessoas a ficarem espantadas, né? Que passaram ali, Uhum. que viram-no a passar e que Uhum. resultou no embate contra o obstáculo que apareceu à frente, porque o Uhum. Ismael não era uma pessoa de excesso de De velocidade. Eram velocidade. 5 da Ah. manhã e 5 da manhã não há necessidade de acelerar muito. 5 da manhã o ambiente, o trânsito ainda está calmo, Uhum. então pelo o corpo dele, quando é levado na clínica Girassol, é observado, percebem que ele de facto terá tido uma crise no volante. E eu penso que vai haver aí uma autópsia, que é para depois ficarmos todos esclarecidos de Esclarecidos. que crise é que ele terá sofrido Sofrido. Uhum. naquele percurso que resultou neste desastre para o país, que é perdermos todos o Ismael Mateus. Ismael Mateus. De facto, Gama, existem outras imagens do próprio sinistro do automóvel que penso que muitos nas redes sociais já tiveram acesso e nós preferimos não trazer a imagem por agora. Eh, uma pessoa com o problema que ele tinha, não é aconselhável, portanto, a andar muito sozinho. Muitos casos de pessoas com a mesma patologia têm tido esses problemas de crise no carro, desmaio e o carro depois fica ingovernável. Eh, o que é que tem acontecido? Ismael não tem filhos grandes ou já não vive com os filhos, vivia sozinho com a esposa? O porquê é que ele estava sozinho? Bom, esta é uma pergunta que não estarás a nível de responder, mas uma hipótese. O porquê é que ele esteve sozinho? O porquê desta forma, depois a velocidade, talvez ele estava atrasado e queria chegar minimamente recuperar, não é? O tempo da viagem. Gama. Não, era 5 da manhã, se calhar ele era uma pessoa pontual, que estava a chegar, era o horário que ele tinha a marcação para fazer a hemodiálise. Uhum, Geralmente ele vai, se calhar ele ia sozinho, via que não havia necessidade de levar um motorista ou alguém para lhe levar, estava em condições e teve a infelicidade de ter dado a crise ali no momento. Acho que só foi mesmo isso. hum, E hum, deu, hum. e deu-lhe ali. Ok, ok. Mas lembrando de Ismael Mateus, já que falavas do aspecto crítico e de um jornalista que inspirava muitos outros e procurava pautar pelo equilíbrio, pela imparcialidade, nós temos aqui um pequeno clipe onde ele fala sobre o jornalismo atual ou dos últimos dias. Uhum. Ele traz uma consideração. Vamos assistir e depois vamos já aos comentários. O jornalismo, seja público, seja privado, está numa fase péssima. Está numa fase em que também acabaram por definir lados. Não é? E então o jornalismo, na verdade, está ao serviço dos partidos políticos, das correntes políticas. Sim. Alguns privados assumiram as dores da oposição e, portanto,
fazem o trabalho da oposição. E um trabalho de jornalistas não é fazer o trabalho da oposição. Mas também tem perseguidores, mas públicos que assumiram as dores do governo e decidem fazer o trabalho. E o jornalismo é isso. Portanto, Gama, ela aqui fala dessa questão de jornalistas que agora são mais tendenciosos, né? Parece que existem dois campos de jornalistas, uns com o governo, outros com a oposição. E ele diz que não é isto o jornalismo. Ele era muito crítico e procurava sempre a imparcialidade, embora que era muito mais conotado ser próximo do partido MPLA. Gama. Sim, o Ismael formou-se em jornalismo. É dos poucos em Angola, já naquela altura, que tinha formação superior na área. Tinha a sua especialidade. Dava aulas na Faculdade de Ciências Sociais da Universidade de Agostinho Neto. E ele conhecia as regras da comunicação social, do jornalismo, sobretudo. Daí que ele fazia os reparos que nós hoje estamos a interpretar como críticos. Além disso, ele também tinha uma veia política e víamos que ele também não era um indivíduo apaixonado pela UNITA, pelo Jonas Savimbi, não, porque ele vem de um sistema, viveu aquele período de partido único e há muita gente, não é só ele, que veio daquele período e que até hoje não tem nenhuma simpatia pela oposição, ou pela UNITA, ou pelo Jonas Savimbi. Ele fez coberturas políticas, acompanhou políticos, tinha amigos políticos e ele tinha lá as suas razões para não ser uma pessoa seguidora ou apreciadora de Jonas Savimbi. E quando há figuras assim, nós vemos-nas mais inclinadas para o lado do MPLA. Ele tem uma boa relação desde sempre com o presidente João Lourenço. Ele esteve nas listas de deputados das candidaturas do MPLA em 92. Estava a trabalhar para uma instituição do governo como diretor de comunicação institucional da Indiama. Portanto, ele tem um histórico todo para ter estado mais do lado do governo, das estruturas do governo, do que da oposição. Ele, direto ou indiretamente, estava perto do governo e era membro do Conselho da República. Se o presidente o aí colocou, é porque reconhecia nele alguma simpatia para com o seu partido, para com as suas políticas. Veja que o presidente afastou todos aqueles que eram críticos lá no Conselho da República, que ele nomeou, como o Carlos Fernando Pacheco, mas conservou o Ismael porque apreciava e respeitava esse lado do Ismael. Mas também não está errado ele ter simpatias pelo MPLA ou pelo governo. Tinha as suas razões. Há pessoas, e o Ismael vem de uma família também tradicional do MPLA. Penso que o pai também esteve na guerrilha, perto aí com... E tem um cruzamento aí a família tem um cruzamento de amizade com Bonito Sousa, tem um irmão que é governador de Luanda, creio que continua, vice-governador, queria eu dizer. Portanto, então, a família política dele é o MPLA. O MPLA. Sim, senhora. Pode não ser militante, mas a família política é assim. Porque há pessoas, por exemplo, que também estão na UNITA, não têm militância ativa na UNITA, podem ter nascido na Jamba ou numa área sobre o controle da UNITA, mas a família política desta pessoa é a UNITA. Ele pode não ser militante, mas é a família dele política. É como o Ismael e muitos outros. Ok. Portanto, Ismael Mateus deixa de fazer parte do mundo
dos vivos. A comunidade jornalística já manifestou o pesar do seu desaparecimento e, em particular, de forma singular, o Bem-Aja aqui, singular não, o Bem-Aja. Está aqui o Gama, está aqui o Álvaro Mendes e toda a equipa do Bem-Aja. Também manifestamos à família enlutada a nossa dor e esta perca que o país teve.